quero agradecer você que sempre está aqui, nos prestigiando, ouvindo essas histórias dessas almas poderosas. E você que sempre vem aqui para participar do podcast, para trazer seus comentários. E eu quero te convidar, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve aqui no canal, vai lá no Instagram, segue a gente, @podcast Entre Almas e Falas. Tudo está aqui na descrição desse vídeo. Segue a gente, dá uma moralzinha. Além de mandar o meu presente, dá uma moralzinha pra gente aqui. A gente fica feliz. Eu sou a Paula Sena, sou uma mentora de autoconhecimento e comunicação humanizada, de alto impacto. Minha rede social também está aqui, @Paula Sena Mentora. Então, gente, tem conteúdo de alto valor, tem conteúdo equilibrado, tem algo que vai contribuir para a tua vida. Então, fica conectado com a gente. Mais uma vez eu trago um super convidado para essa mesa. Eu e Felipe Simões vamos trocar esse papo hoje, minha gente. Exatamente. Tá preparado, Felipe? Tô. Vou dizer que tô. Ai, o Felipe tava falando assim, gente, a vibe dessa mulher é muito forte, né? Exatamente. Quando chega a gente mais assim introspectivo, dá um equilíbrio até, mas é legal demais. E eu e Felipe, gente, nós temos uma história interessante, né, Felipe? Eu conheci Felipe lá na Associação Comercial de Carapicuíba, no CAC. E foi um dia memorável, de um network incrível, Isso. uma manifestação maravilhosa. Isso foi quando? 2018? Mais ou menos, Não, né? foi. Será? Foi 2019. É ali, Não, 2019, 2019 não, 18. minto. Foi no final de 2020. Quando Mas voltou. tava saindo da pandemia e Isso. retornando, né? Exatamente. E aí eu lembro que de lá a gente trocou telefone, a gente começou a se seguir e nunca mais nos vimos pessoalmente. Ainda a gente se vimos ainda. A gente se viu? Foi lá. Não tenho essa recordação. Quando a gente se viu A gente novamente? se viu, eu te indiquei pra um evento lá em Cotia. Gente, não Foi lembro. contigo, junto com a Andréia e o André. A Andréia, falecida Andréia, meu Deus, Isso. que lembrança! Meu Deus, até ela já se despediu de nós, já cumpriu a missão. Cumpriu a missão. Olha como são as coisas, tá vendo, Exatamente. pessoal? Eu falo que quando a gente faz conexão verdadeira, não Exatamente. importa quanto tempo vai passar, a vida vai trazer os que são para ficar, a vida vai dando oportunidades para a gente conectar com outras pessoas, e Isso. quem também não é para ficar já foi, né? Já Exatamente. nem conecta com a gente. Felipe, muito legal te receber aqui. Eu que agradeço o convite. Eu fui olhar o seu Instagram, vi lá que tinha alguma coisa de comunicação. Falei, é uma alma e uma fala. Vamos trazer Felipe para conversar. Alma e Sim. fala, né? Felipe, quero que você se apresente, fique à vontade, o palco é seu. Conta um pouquinho quem é o Felipe, né? Quais são os sentimentos para essa mesa hoje, para esse bate-papo, e até mesmo qual é o seu ofício, né? Quem é você, o que você faz, qual é a diferença que você está trazendo para o mundo. Então, vamos lá. Meu nome é Felipe, né? Felipe Simões, né? Tô aí nessa, melhorando a imagem do pessoal, sabe? Fotografando aí diversos eventos, tanto dos grandes players como quem tá começando também, tá? Então, sempre tô focando nisso aí. E comecei, né, a fotografar em 2019, né? Antes da pandemia. Sim. E aí, depois veio a pandemia, tive que me reinventar, né? Tive que me adaptar, né, nesse acontecimento. E depois, no fim da pandemia, a gente se conectou, né? Sim. Nos eventos corporativos, onde abriu muitas portas para mim, né? Porque assim, eu pensei que onde eu tava poderia me ajudar, mas não tava dando certo, então eu tive que me reinventar. Sempre me reinventando, né? Sim. E hoje, né, sou isso. Eu sou, né, fotógrafo na parte empresarial, né? Gosto de fotografar empresários que querem se destacar, querem, né, subir de nível, né? Sim. E né, é isso por enquanto. Maravilhoso. E se você tá perguntando, né? Às vezes as pessoas falam, mas o que que a fotografia tem a ver com a comunicação? E é tudo, né? Tem A tudo. comunicação tá. Eu falo que a gente às vezes não precisa nem abrir a boca, a gente já tá comunicando alguma coisa, né? Fazer um comentário aqui à parte também.
Tem uma vez que eu me encontrei com uma pastora, e ela é também de autoimagem, né? E ela fala que, né, que você tem 3 a 5 segundos para chamar atenção, né? Tipo, visualmente, sabe? Então aí eu falei, nossa, mano, interessante isso, né? Até fiz alguns. A gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Apresentou o projeto dela e tal, e a gente tá, né, conversando sobre isso também, né? Que a imagem também é um ponto importante também para o empresário e para Sim. empreendedores também, né? E também ela comunica, né? Então é um fator muito importante. Sim, e é tão. Então, só para eu entender, na época que a gente se conheceu, pelo que você está falando, então você estava recém na fotografia. Ela recém na Você estava fotografia. começando ali esse Isso. propósito. Da onde que nasceu esse sentimento assim? Vou ser fotógrafo, vou estudar fotografia, vou trabalhar com a imagem das pessoas. Como que você sentiu que esse era o propósito que ia mudar vidas e que você ia seguir para a vida assim? Começou, né, antes de. Eu tô no meu. Eu estava trabalhando na época, né? Sim, E eu tinha entrado pro estado, né? Não tava concursado, tava. Como é que fala? No contrato. tá. Aí ia vencer, né? O contrato. Aí eu falei, pô, se vencer aqui, eu já tinha decidido que eu não ia fazer mais aquilo. Porque não era meu perfil. Aí eu falei, preciso tomar uma decisão, né? Então eu precisava decidir para ir a algum lugar, algum nicho que eu iria beneficiar a pessoa e ser, né, beneficiado também, né? E aí eu fiquei pensando, falei, onde eu vou, tá? Fiquei, né, vendo, observando ali no ambiente de trabalho mesmo. Aí eu pensei, fotografia. Falei, fotografia. Aí catei, fui pegando na mente. Falei, fotografia, é, como assim fotografia e tal? Aí fui pesquisar, falei, vou pesquisar primeiro, né? Como tá o mercado, e tal, tudo isso aí. Aí eu pesquisei antes, tá? Falei, ó, interessante, abre as portas, né? Abre diversas portas. Então eu falei, vou na fotografia. Aí comecei a investir antes do meu trabalho, antes de terminar o contrato. Aí eu catei, já fui juntando, olhando os equipamentos, tudo, e pesquisando também o mercado. Aí fui fazendo um curso, tudo, Se antes de especializando, né? especializando, né? E antes de terminar o contrato. Aí na hora que terminou o contrato, eu falei, é agora daqui. Agora dou o passo de fé, E Deus vou. põe o chão Isso e aí. vambora. Vambora. E como que foi se reinventar, Fê? Porque realmente, né? Tá, imagino que você começa ali em 2018, 2019, e aí depois pandemia. Eu já não posso ter contato com ninguém, Ficou já todo não mundo de tenho mais surpresa. como ter possibilidade. Aí você fala, Sim. cara, meu sonho começou agora. Começou agora e agora. Como que você fez, assim, como que foi essa transição? O que que você fez durante esse período da pandemia? O Sim. que que você ofertou? Não tinha IA, né, para fazer Não tinha. fotografia? É. O que eu vou fazer e tal, né? Aí, na época, né? O que que aconteceu, né? Teve aquele decreto lá. Ninguém sai. Aham. Aí eu falei, puta, ninguém sai, mano. Aí eu, pô, o que eu vou fazer e tal? Aí o pessoal com máscara e tal. Se ia ter vacina, se não ia e tal. Colocar, né? E aí eu pensei, pô, eu tenho que pedir pra Deus, abre meus olhos, que eu tenho que chegar a uma coisa. E aí eu vi que o pessoal tava precisando de alimento, né? Alimento pra casa, né? Aí eu pensei, pô, acho que vou pra alimento, né? Aí catei, aí apareceu um aplicativo, né? Chamado Favo na época. E aí eu falei, vou me ingressar aqui. Uhum. Como todo mundo tá querendo ir no mercado, tá, pra comida, essas coisas, eu falei, vou fazer, Facilitar a vida do facilitar, povo. Eu vou receber e quando eles vierem, eles pegam e tudo, né, higienizado, tudo bonitinho. E aí tá, eu ganho, eles ganham também e já era. Então E foi foi isso, assim. foi assim, né, até normalizar. Foi até o final do ano 2020. E aí isso te sustentou nesse Sim, período da pandemia. é, me deu tipo, um alívio, falei, agora dá pra segurar as pontas, Sim. entendeu? Felipe, você tem esposa, Não, filhos? sou solteiro, Você é você por você. por você, Olha que solteiro. interessante. Eu estava conversando com um amigo meu essa semana, inclusive, e é muito isso, né? Eu falei para ele assim: é, tudo que um homem precisa, e uma mulher também,
é esse brio do trabalho. Sim, É a gente ter a criatividade para a gente se reinventar. Porque sim. não pode ser como um cavalinho, né? Com um cabresto na cara e Só falar não. assim: eu sou fotógrafo. E E agora? agora? Exatamente. Agora eu vou depender de pedir para as pessoas uma ajuda, vou depender disso, daquilo, né? Então a gente viu que muitas pessoas nessa época da pandemia usaram de criatividade Sim, para poder fazer negócios, e às vezes negócios que só perduraram nesse período. exatamente. E isso, de alguma forma, fala sobre a gente, sobre a nossa intuição de vida, sobre o nosso Isso. caráter, né? Sobre Exatamente. os nossos valores. E Sim, isso passa uma imagem também para a vida, né? Eu falo que exatamente. tudo que a gente comunica para dentro, de alguma forma a gente vai comunicar para a vida. Então, parabéns. Eu quero te parabenizar por essa Obrigado. atitude. Porque assim como muitas pessoas também fizeram, né? Mas muitas pessoas se Se entregaram. entregar, E tudo exatamente. é uma questão de perspectiva na nossa vida. Hoje, até antes de começar, eu estava falando no telefone que tudo é uma perspectiva. Mesmo, eu dei bom dia para uma pessoa que estava passando por um desafio muito grande do luto. Aí, às vezes, você vai falar assim: nossa, você vai dar bom dia para uma pessoa que acabou de avisar um falecimento? E sim, É, porque isso tem um aprendizado. E o exatamente. dia não precisa se deteriorar, o céu não vai deixar de ser azul, o sol não vai deixar de brilhar, porque a gente está passando por um desafio. Olha só, Exatamente. né? Então, só terminando esse contexto, é muito importante essa perspectiva. Então, às vezes, a gente olha uma pessoa lá, vai ter que amputar a perna, não sei o quê, aí você fala, que triste. Não, às vezes aquilo está acabando com a dor da pessoa e ela vai se reinventar sem dor agora, né? Fazendo de uma outra forma. Então, muito legal ver que você fez parte Sim, desse grupo de pessoas que olhou para uma outra perspectiva e soube criar uma nova forma de favorecer a vida e as pessoas num período tão complicado como exatamente. foi a E pandemia. foi complicar pra todo mundo, entendeu? Então, assim, a gente, sempre ficava vendo, assim, eu tinha um amigos que era fotógrafo que perderam a agência. Foi investimento de R$ 100.000. Nossa. Tem gente que perdeu depois dessa pandemia, teve pessoal do Rio Grande do Sul que também perdeu, né? Sim, é verdade, teve a tragédia do Teve Rio a Grande do Sul. tragédia, né? Então, assim, teve uns que foram ajudados, né? Tem bastante gente que foram ajudados, né? Os empresários foram lá para ajudar. E assim, a gente tem que ser isso, né? Tem que ser às vezes, instrumento de inspiração para outras pessoas, tá? De se reinventar e também de ajudar também. Perfeito. E sabe, o Fê, olhando por essa perspectiva da fotografia, uma coisa que me chamou muito a atenção, que foi até eu falei, Felipe, quero você no meu podcast, só por causa dessa frase. E foi bem assim, né? Foi, foi. E aí eu fico imaginando as pessoas, gente, do outro lado do WhatsApp, quando recebe os meus áudios, Sim, né? Com essa coisa, gente, pelo amor de Deus, preciso, que é isso. Eu até falo, não quero ser normal nunca sim, mais na sim. minha vida. Mas aqui no seu Instagram, você coloca uma frase que é muito incrível. Boa oratória não salva uma imagem fraca. Exatamente. A minha primeira pergunta: Hum. o que você entende? Porque aí eu quero que essa galera que está aí do outro lado, empresários, Sim. empresárias, homens, mulheres, cidadãos, eles entendam qual é a perspectiva de um especialista em imagem de o que é uma imagem fraca. O que é? Quando a gente fala assim, essa pessoa tem uma imagem fraca. Quais são as principais características que a gente nota Hum. que vai caracterizar uma pessoa de imagem fraca? Na Ah, sua visão, na claro. minha visão, tá? Então eu vou falar aqui o que eu observei. Assim, quando eu fui quando eu comecei a me posicionar, sabe? Eu vi ali que pessoas não entenderam do que registrar uma imagem, sabe? Eles pensam que é só catar e fazer vamos dizer assim, uma simples selfie e tal, né? Não tem nada de errado disso, tá? Mas eu vejo assim, pô, se você catar, né? Você tá se posicionando e não ter esse registro, cara, você se torna uma imagem fraca, sabe? Por exemplo, você tá num evento importante.
né? E você não leva um fotógrafo para catar e registrar seu momento ali de, sabe, de microfone, você se apresentando, você carregando uma medalha, um troféu, isso se torna uma imagem fraca, sabe? Porque de alguma forma a pessoa vai Ah, acabar usando um celular simples para fazer isso ou isso, pedindo para alguém que não tem isso, experiência fazer isso. exatamente. Então, isso eu vejo que é uma das coisas que mais, assim, não te dá uma escala maior, sabe? Você pode ter uma oratória boa. Eu conheço muitas pessoas que, assim, não investindo na imagem, mas investindo na oratória, mas a imagem não acompanhou. E isso não dá um certo upgrade na vida. Então a gente pode dizer que é o conjunto, né? Eu, Sim, eu até bato nessa tecla, Fê, tem que que dar de mão dada, sabe? sim, é um conjunto de Sim, coisas, né? conjunto. Eu bato muito nessa tecla, que oratória, ela é a parte técnica da comunicação. Sim, E a oratória é aquela coisa, levanta o braço assim, olha assim, vira para a câmera assado, anda exatamente. no palco 2 passos assim, pega no microfone assim. E isso só não basta também. Exatamente. Eu sou agora falando como especialista de comunicação, Certo. unindo a imagem, como você está falando. Não adianta muitas vezes eu estar lá fazendo toda a técnica e tá quadradinho, engessado nessa fala. Imagina, então, gente, eu Sim, tô aqui com o Felipe. Tem gente que fala sim, assim, sim. né? Tô aqui com o fulano. E isso fica maçante, não fica autêntico, fica chato. Não Aí fica natural, né? imagina. Fica parecendo robótico, vamos dizer assim. Sabe? Exatamente. Imagina isso ainda atrelado a uma imagem amadora, Sim, como você está exatamente. falando, né? Exatamente. Então, você pode ter as técnicas, mas eu falo que se também não tiver a autenticidade, a humanização, essa naturalidade que a gente está falando, você também não vai chegar a lugar nenhum. Exatamente. Então, já falamos aqui de várias coisas, né? Você se apresentar profissionalmente e levar essa autoridade com um profissional gabaritado para isso, a gente ter esse poder de técnica, mas ter também essa autenticidade, essa naturalidade, e como você falou, se eu não tenho tudo isso, a minha imagem vai ficando fraca. Agora, unindo essas questões, existe mais alguma coisa que faz a imagem de alguém, pela perspectiva de uma lente, dentro desses segredinhos que você usa, ser transmitida dessa forma mais potencializada? Então, tirando, a gente já entendeu a imagem fraca. Agora, além disso, se a pessoa melhora esse aspecto, o que mais pode levar ela a ter uma imagem através de uma lente potencializada e passar isso com verdade através de uma rede social ou através do registro de um momento? Sim, sim. É, tem uma frase que eu sempre falo pro meu pessoal. Tá? O pessoal sempre vem me perguntar, tipo, pedir alguns conselhos, sabe? E aí, atrás de projetos, né? Tudo isso aí. Aí o que eu sempre falo pra mim? Só cresce quem investe. Quem não investe, não cresce. Então você tem que sempre investir em você mesmo, sabe? Então, se você. É tudo. É como você falou, é um conjunto. Entendeu? É oratória, imagem, roupa, também conta isso. Tem um. A gente conversando ali, eu falei que eu conversei com um estrategista, né? O estrategista ele foi cirúrgico. Eu pedi pra ele, falei, mano, seja cirúrgico. Tire a cegueira que tá me impedindo de avançar. Eu pedi pra ele. Muito bom. E aí ele falou assim, ó, cara, você tem que fazer isso, 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 isso. Cara, ele foi cirúrgico. Cara, se alinha, né? Tenha também atividade física também dia, porque é importante. Um corpo Corpo saudável, saudável, sabe? né? Alimentação, tudo isso aí. Então sempre tá alinhado. É conjunto de fatores. Então leia livros também, né? Porque, cara, é importante. Isso me ajudou muito. É, é, foi isso eu tive, né, isso aí depois da pandemia, né? Porque eu tava num ambiente assim que, pô, o pessoal tava tudo incentivando a leitura. Eu falei, mano, leitura, leitura, leitura. Assim, eu até cheguei a ler, né, a Bíblia em si, Aham. mas eu não cheguei a ler livros, né? Porque tinha
vamos dizer assim, uma barreira ali para Sim. eu romper. E aí eu lá na aula, uma das aulas, né? O pessoal tudo falando sobre livros. Eu falei, caramba, mano, o pessoal tudo falando de livros e tal. Aí eu pensei, será. Aí eu pensei comigo, será que o livro pode me levar para outro nível, né? Aí eu catei eu próprio me desafiei. Então aqui, eu acho que é um conjunto aqui, tipo, se desafiar e também, né, se investir em você mesmo, sabe? Em vários aspectos. Aí eu comecei a investir em mim e tal, comecei a me movimentar também, né? Sim. E sempre fui convidado para alguns eventos que podia, eu ia, que não podia, não é o momento, vamos marcar para outra oportunidade. Sempre foi indo. Então acho que aí eu deixei uma grandes aí chaves aí para vocês aí. Muito bom, Fê. E você sabe que eu desenvolvo autoconhecimento junto com a comunicação interna, né? E sabe uma coisa que é assim, batata? Uhum. Mulher, quando eu trabalho mais no meu nicho feminino, Sim, a maioria, Fê, elas chegam e eu falo, faz uma foto. Eu sempre peço uma foto para eu poder dar as boas-vindas para ela na sim. mentoria, no processo, colocar lá um card, pertencimento, Sim, né? sim. Agora você pertence. A maioria não acha foto. Teve um. Às vezes, uma ou outra tem uma foto de mas Sim, eu falo, você já fez um ensaio assim, natural, seu? E eu percebo esse desafio das mulheres em especial de se permitir ser fotografada. Às vezes, nos sim. meus eventos, que são eventos para despertar, o livro até foi forte. Foi forte. Esses eventos de despertar de consciência, aí no final vamos fazer foto. Só que no começo fala, vamos fazer foto, para no final ver a diferença. Sim. Ai, tem que fazer foto, não quero foto, não sei o que, não sei o Sabe? que. Por que que você acredita e que as pessoas ficam tão travadas nesse lugar da imagem? Você passa por isso, porque assim, parece que todo mundo que vai Passo. contratar um fotógrafo já não tem problema de estar travado. Sim, sim. Mas acontece de você ser contratado e quando você chega lá, a pessoa tá, ai, não sei o que eu faço, não quero aparecer, ai, não gostei disso, não gostei daquilo. Como é isso? Ó, vou contar uma experiência, assim, você contando me veio uma experiência legal. Assim, é mais difícil fotografar adulto, sabe? Na minha visão. Ah, eu concordo. Na Até minha visão, para adulto eu acho difícil. é mais difícil. Mas o mais legal é fotografar criança. Eu fotografei já criança. E eu agora fotografei lá na igreja que eu congrego, no Ministério Gerando Filhos. Aí sempre eu ia lá e, cara, as crianças aí catavam, não tava nem aí. A cata fazia os gestos e tal. Cara, é isso, você ser simples como uma criança, sabe? Autêntico, né? Autêntico. A Cata faz as poses e tal. Cata dá abraço no amiguinho e tal, fica ali. E eu ficava fotografando e falei, nossa, mano, aqui eu aprendi uma lição. Sim. Você, tipo, não se li... às vezes você, tipo, tem as poses e tal, né, pra certos momentos, mas quando você estiver, vamos dizer assim, apresentando, cara, esquece que o fotógrafo tá ali, sabe? É que nem aqui. Aqui eu esqueci que tem câmera gravando. Então, Sim. eu tô aqui focado aqui em você, Em bater um conversando papo e batendo comigo. papo. Sim. Então, acho que assim, você tem que ser natural, sabe? Acho que esse é o ponto, né, Esse é Fê? o ponto, né? Ser natural, ser sempre como uma criança, sabe? E aí, eu acredito que tem tudo a ver com autoconhecimento também, né? Quanto Sim, mais a pessoa vai se e conhecendo, mais exatamente. ela vai estar livre para ser quem ela quer ser ali, né? E até assim, até eu também, antes eu tinha certo. Assim, eu sou fotógrafo, mas eu era muito difícil ser fotografado, sabe? Tá, a maioria. Tem muito fotógrafo falando. A Fala, gente, vocês maioria. não fazem uma foto de vocês, pô! E assim, às vezes até o pessoal tem 200 para assim, ó, não, não, vem aqui fotografar. Aí eu caso programo a câmera, vou lá e fotografo. Sim. Aí eu percebi, pô, é mesmo, eu posso programar a câmera, né? Às vezes eu esqueço, assim, às vezes um branco, falei, pô, tem que programar essa câmera aqui, fotografar e já era, e fica ali com o pessoal. Então, assim, às vezes também você tem que se permitir também, sabe? Às vezes, muitas das vezes vai ser um tratamento para a pessoa. Sim, Pra pessoa catar e se olhar como um amor próprio,
Olha aí. Então, E aí, autoconhecimento, né? E autoconhecimento. eu, como falando desse lugar próprio, eu vejo medo de ser julgada. Criança não tem medo de ser julgada. Não tá nem aí. Criança não tem. Eu falo, gente, nós não nascemos com medos, com traumas. A gente nasceu livre. A gente Exatamente. nasceu puro e livre. Sim, Agora, a vida, né, a criação, o ambiente vai moldando a gente nesse lugar, né? sim, E aí o pessoal fala assim: ah, como assim a gente nasceu livre? Tem gente que fala que a gente já traz traumas do útero. Traz mesmo. Mas sim, quando você nasce, você ainda não tem essa consciência. Quer ver um exatamente. exemplo? Hum, Se você está morando num prédio no sexto andar, hum, se você não colocar grade naquela janela, você tem um filhinho lá de 2 anos, 1 ano, o que vai acontecer? Ah lá, o Pedro aqui tá até dando risada. Você sim. vai ver aquela ser humaninha ou ser humaninho indo na janela, e se É, você ver, ele acha que é o Tarzan e vai pular de lá, sem medo de ser feliz. exatamente. Minha mãe conta essa história, gente, eu nunca esqueço. Minha mãe disse que eu tinha uns 2 aninhos. A gente morava ali na região de Interlagos, ali, sabe? Sei. E aí, tava numa avenida, pensa, uma avenida como, vamos dizer assim, Faria Lima, carro pra lá, carro pra cá, passando, pá. E minha mãe não tinha celular naquela época, nada, o farol Sim, tava fechado pra gente, aberto pros carros. Carro exatamente. passando. E minha mãe com a mão dada comigo, mas sabe quando você fica assim com a mão levinha, você não tá realmente Sei. segurando? Não A tá criança firme, tá ali, mas você não tá não firme? tá E firme, ela né? tava com a mão meio assim soltinha. Mas a minha mãe disse que não. Olha, foi Paula do céu, aquele dia foi assim terrível. Porque não deu 30 segundos quando ela viu eu correndo no meio dos Nossa. carros. E era carro. Eu falei, gente, eu já parei o trânsito. Porra. Literalmente. E foi uma agonia, os caras gritando: você é louca, você não segura essa criança. E a culpa, né, é da mãe. Então minha mãe fala: Paula, criança é igual galinha. Você acha que tá aqui, E daqui a pouco tá voando pra lá. Então, depois desse dia, ela falou: eu andava com vocês grudada, assim, de um jeito tão forte. firme, E sim. isso mostra que criança não nasceu com medo. Ela Sim, mete o pé, ela vai, ela não tem essa noção do sim. julgamento, do que o outro vai pensar, do que o outro Exatamente. vai dizer, se eu vou morrer, se eu não vou. Você não vê um filho chorando, né? O Pedro tá. Pedro, fala aí pra gente. Você tem um filho de quantos anos? Ó, ao vivo, hein? Tô colocando o Sim, técnico. Não tem filho? não tem filho. Tá, mas você tem sobrinho lá. Tem criança em casa. Mas eu também tenho. Meu sobrinho lá de 11 anos, minha sobrinha de 8. Você também tem criança em casa. Em casa não tem, não. Nossa, gente, ninguém. Em casa Todo não. mundo aqui é da minha galera. Ninguém. Mas a gente Ge- entende como é criança. Sim, sim. Gente, nunca vi uma criança lá no berço de 1 aninho chorando. Ah! Aí você chega lá no berço e fala assim: o que que foi, meu filho? Mãe, tô com a autoestima baixa. Não quero fazer foto newborn, não quero. Você não vai ver Não vai, não isso. vai. Mãe, tô me Exatamente. sentindo depressivo. Você não vai Não ver. vai. Criança Criança chora por não. fome, por sede, por necessidade, Exatamente. porque não ganhou uma coisa que ela quer. Então, o ponto que eu tô trazendo isso é que a gente não nasceu travado, Exatamente. detestando ser fotografado, como Exatamente. você tá falando das crianças, né? Então, o autoconhecimento, essa parte do amor próprio, de você se resolver Sim. com a Se gente. permitir, né? Exato, isso muda essa característica. E aí vem a minha pergunta também para você. Você já pegou, que você já mostrou aqui que tem pessoas que chegam lá e ficam travadas, meio que assim, tô fazendo isso porque é Sim. necessário, não porque eu gosto. Mas você já pegou pessoas assim, bem resolvidonas? Ah, já. E qual Já. é a diferença que você percebe? Porque o autoconhecimento, quando a gente está falando, faz a diferença. Sim, O que que sim. tem mais de diferente e que você fala assim, cara, é muito mais fácil de fazer isso? Cara, é assim, a pessoa que já é resolvida, que já sabe do seu propósito, a Cata já sabe as poses e tal, já é mais fácil de fazer. Agora, a outra, por outro ângulo, assim, a outra pessoa que já é travada, tal, tem que trabalhar, tem que mostrar que aquilo vai ser benefício para ela, entendeu? Uhum. Então,
são esses dois pontos, entendeu? Você direciona, Fê? Porque tem Direciono. fotógrafo que, ai, gente, eu não gosto. Já participei. Antigamente, no começo assim, eu não sabia direcionar. Eu tinha que Tá. aprender. Aí eu aprendi, até aprendi com o cliente. E assim, às vezes eu pego até dica de outros profissionais, que eles falam assim, às vezes a pessoa vai ter tipo uma posição que pode fazer diferença. Então você tem que trabalhar com essa linha de comunicação de catar e falar, conversar com a pessoa assim, tipo, você já vai já com, vamos dizer assim, com algumas umas poses já pré-montadas. Mas às vezes assim no decorrer do ensaio pode nascer uma nova posição ali, sabe, para fotografia e vai tipo, vai ser até benéfica. Vai ser um aprendizado tanto para você quanto para a pessoa, entendeu? Então é mais ou menos isso. A Vai gente fluindo, isso né? vai fluindo, entendeu? Perfeito. Eu tava. É muito interessante essa questão da imagem, né? Sim, E uma imagem fala mais que mil palavras, né? exatamente. A comunicação, muitas vezes, você não vai ter outra oportunidade de mostrar para um ser humano além do que a sua propriedade intelectual. Sim, Às vezes você chega no ambiente ou até na rede social. Às vezes você não vai ter outra oportunidade de mostrar para aquele ser humano, além daquele vídeo ou daquela foto que passou, porque agora passa isso, no feed de todo mundo o seu Instagram, e às vezes é aquela única oportunidade, porque daqui a pouco exatamente. o algoritmo dela muda e tal, e até na vida. Você vai chegar num lugar e nunca mais você talvez vai ter oportunidade de marcar a vida de alguém Exatamente. fora aquela imagem. Isso me lembra o dia que a gente se conheceu, não sei, eu acho que é inesquecível, né? Aquela. Sim, Não, eu vou fazer o teste ao vivo, ele tá falando que é sim. inesquecível. O que que você lembra de mim lá de 2019, quando a gente se conheceu? Antes de Nossa, você falar comigo, o que que você lembra? só que eu vi a Paula, gente, eu falei, nossa, mas essa mulher é diferente, cara. Diferente, cara. Olha a energia que ela traz e tal. E, tipo, você trouxe uma vibe diferente ali no evento, porque o pessoal tava assim, né, assim, Morto. morto, vamos dizer assim. Ali você trouxe ali é, assim, você ergueu a energia ali daquele ambiente, sabe? E você E, lembra que eu fui pro e, palco, né? sim, porque teve uma dinâmica lá. Ah lá, é esse Te- o ponto. Eu queria Teve, ver se ele ia lembrar da dinâmica. eu lembro da dinâmica lá que. Não lembro com todos os detalhes, né? Mas Legal. assim, era uma dinâmica lá que você tinha que ficar com o pessoal lá tal, Vou falar. te contar como foi a dinâmica. Eu tenho uma memória muito boa. É Não vou assim, lembrar muito bem, não, mas mas foi assim. pode A falar. moça, ela chegou e deu boas-vindas. Tinham mais de 70 empresários Sim, lá. E ela chegou no palco e falou assim: gente, bom, bem-vindos, não sei o que, não sei o que. Tem um número aí que a gente vai fazer um sorteio. Então, esse sorteio vai valer uma coisa muito importante, que é você vir aqui se apresentar no palco e poder fazer o sim. seu pitch para as pessoas saberem o que você faz. Quem quer falar no palco? Só eu. Eu parecia o burrinho do Shrek. Escolhe eu, chama eu. Aí Eu pronto. nunca esqueço desse dia. Minha sócia, nem a minha sócia, né? Que ela não é mais minha sócia. Beijo, Edivânia. Foi muito bom nessa época, né? Ela, mano, você é muito. Mano, é a rainha da abertura, né? Eu falo, mas Sim. gente, já é meu então. Ninguém mais quis. Esse É, lugar é meu. é a naturalidade, né? Você tem algo natural ali, pá. E É aí, o pra que que mim. aconteceu? Ela sorteou o meu número. É. E aí E aí, quando eu subi, eu falei, já era meu. Eu fui a única que levantei a mão que queria falar. Exatamente. E aí aconteceu aquela energia toda. E eu Sim. lembro que aquele dia, Fê, tinha quebrado meu sapato na rua. Nossa. Sabe aquele momento que você tá toda preparada? Eu tava até com macacão e eu tava toda preparada. E aí meu sapato, o salto quebrou na rua. Eu tive que comprar um sapato. Aí a loja que eu passei não era uma loja que eu costumo comprar sapatos, Sim. então não tinha os modelos mais Você que. adequados com a roupa que eu tava. Era uma loja mais popular. E aí eu falei, gente, aí eu tive que comprar um sapato. Ó, gente, eu tava com um macacão azul royal. E aí eu tive que comprar um sapato rosa pink. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Sim. E às vezes, é isso que eu falo, a minha oratória, porque às vezes alguém da imagem podia falar, nossa, totalmente distoante.
Sim. Mas o meu aí uniu outros, ou conjunto de outras coisas. Coisas, Então, exatamente. a imagem talvez não estava Assim, ali alinhado, né? perfeita, né? Alinhada com como eu gostaria. Mas a minha unha estava bem feita, meu Sim, cabelo estava alinhado, a minha postura na chegada estava sim, alinhada, a minha voz estava alinhada, a minha energia estava alinhada. exatamente. Era o conjunto, né? E Era o aí a conjunto. coisa aconteceu. A coisa aconteceu. Então é muito legal, porque quando a gente. Eu tenho a oportunidade de ter você como uma conexão, porque a memória Sim, tá aí. tá E aí. tal, e a Ana e várias pessoas que eu ainda tenho conexão daquela época, Valesca, a fotógrafa que estava lá também, Isso eu não lembro ela, dela. talvez você não conheça, ela se tornou minha aluna Nossa. daquele processo. Ela chegou em mim no final e falou assim: Tremília, tinha um medo de falar. Chegou tremendo e falou: Mãe. Aí eu falei: mulher, o que está acontecendo? Tá com a eu tenho muita vergonha para falar com você. Parece que eu tô falando com a Xuxa. Falei: mas gente, eu sou um ser humano como você. É, E aí ela, vergonha, vergonha. E aí entrou num processo, Fê. Hoje, Valesca fala, palestra, uma fotógrafa de milhões, muito bem bacana. posicionada. Então, olha, Sim, é a congruência de você saber quem você é, o que você exatamente. faz, o que você quer emanar, como você vai fazer. E isso vai levando a gente para outros patamares, né? Sim, vai levar para outros níveis, Com sabe? certeza. Que a gente nem imagina, sabe? Às vezes você tá pensando, vou andar até, vou subir mais um degrau. Vai subir um degrau, quando você vê, você tá chegou num patamar, acabou? Nunca acaba, Nunca né? acaba. Aí tem mais degraus, sabe? Sempre. Fê, já falando dessa autoridade, nada aqui é Hum, por acaso. Eu tenho que te exatamente. prestigiar num lugar muito importante que você conquistou como Sim, autoridade. Eu sempre falo aqui, às vezes a gente pode olhar as pessoas no jeito delas mais introspectas, mas elas estão sempre conquistando, fazendo sim, coisas novas. E eu ouvi, um passarinho me contou aí um papo de Guinness Book, cara. sim, Gente, vocês têm noção quem tá na minha mesa? Vocês não tinham noção disso. Eu tô com um cara que tem uma premiação altíssima sim. aqui. Me conta um pouco do Guinness, como que foi isso? Como que surgiu? Mas eu quero detalhes dessa Sim, trajetória sim. aí, porque assim, como que você se sente nesse lugar e qual foi a categoria? Eu quero Até, saber até, tudo. até arrepio. Como? Porque, gente, eu nunca estive diante de uma pessoa que ganhou um Guinness Book na minha frente. Exatamente. Nós agora temos aqui, eu estou aqui diante de um, então me conta tudo. Tá, vamos lá, né? Bom, a história, né, do Guinness Book, sabe? Foi uma decisão que eu tomei, né, no meu aniversário, sabe? Aniversário de 35 anos, Olha, né? Eu tava conversando, um dia antes do meu aniversário, conversei com um rapaz, enquanto ele tá ali fora nos esperando. E, assim, a gente conversou, tá, pra gente alinhar os projetos, tudo, né? Que a gente ia fazer um evento, sabe? sim. Então a gente já tá já planejando fazer, né, algo acontecer. E aí no fim, né, tipo, eu tinha dado prazo pra mim mesmo. Falei, vamos ver se até final desse mês, né, vai sair. E não saiu. Aí nesse mesmo mês, né, ele tinha até me dado um acesso de um evento muito, muito importante. E foi no dia do meu aniversário. E aí eu fui. Aí eu catei, fui, né? Peguei o trem, fui até lá, tal, indo no evento. Aí eu vendo ali, né, toda a estrutura, tal, né? Inclusive até vi o professor da oratória, ele tava lá também. E aí eu vi os livros lá, tal, falei, nossa, os livros aqui também. Aí catei, e fui lá, né, no evento, tal, e eu sentei lá e fiquei meditando, sabe? Meditando ali nos palcos do pessoal, ali, né? Vi o pessoal nos palcos, alguns subindo lá, tal. E aí eu pensei, falei, né? Aí eu catei, fiquei pensando ali, aí eu catei e fiz a oração ali, né? Fui orando ali, pedindo pra Deus, né? Assim, Deus, eu sempre tô fazendo alguma coisa, mas não tá dando certo. Tá só indo batendo, assim, na trave. Tô parecendo um jogador, só tô ali chutando ali, a bola só tá indo na trave. Falei, pô, eu preciso
fazer acontecer nesse ano. Esse ano tem que ser diferente. Tá. Eu quero um novo nível. Passou o tempo, né? Fiquei ali esperando ali. Eu falei, vou ver alguns eventos, tá pra ir também. E aí veio essa oportunidade, né, do livro. E assim, sempre fui chamado para ser coautor, mas eu sempre, sabe, não me permitia. E, e assim, muitas das vezes a gente precisa, né, dar, às vezes, um passo, entendeu? E eu não dava esse passo. E eu sempre lia livros assim, tá? Via a história de grandes pessoas, assim, né? E eu falei, pô, eu preciso, né, decidir fazer algo diferente. Uhum. Aí tava vindo e tal, aí falei, pô, aí até me cadastrei lá, falei, vamos ver o que vai acontecer, né? Aí fui convidando outras pessoas, tá, pra participar também. Aí vi que as outras pessoas não aceitavam, tá, falei, acho que Deus abriu essa porta pra mim, então eu vou entrar. E outra, eu pedi, né? Então, se eu pedir e tá acontecendo, então eu vou. Sim. E aí eu fui assim e tal, e comecei a entrar e teve aquele processo no clube de leitura, né? E foi indo os meses e tal, aí começou a vir. Aí ele pediu assim pra gente já escrever, né? Um pedacinho do. Assim, de dar uma. né, orientar a pessoa, né? No que, qual a sua experiência. Aí eu falei, beleza, passar minha experiência pra pessoa e tal. Aí fui escrevendo e tal, né? E aí eu escrevi assim, aí na hora que eu ia mandar, né? Aí né, teve uma coisa lá que eu não concordei e tal. Eu falei, vou questionar, vou entrar aqui em contato aqui. Eu falei, ó, eu escrevi e tal, né? Mas aí tem esse contexto aqui. Eu falei, mano, eu não aceito não. Eu quero deixar original, eu não quero mexer não. Não quero alterar não. Aí a FAO foi verificar. Aí eu catei, montei tudo. Aí tá chegando perto do prazo, né, de entregar, catei, entreguei. E Isso é uma categoria de escrita, sim, uma categoria de pelo que eu tô escrita. entendendo. E a categoria de escrita é o seguinte, lições not, lições atemporais para pessoas, entendeu? Então, Entendi. tem várias pessoas ali que, assim, entregaram, vamos dizer assim, a sua experiência para a pessoa 20 anos atrás. Entendi. Então, você conta a sua experiência em algum Isso. ponto, e Eu isso resumo, sim, para tá? que isso impacte em qualquer Em geração que qualquer aquilo foi geração. lido. Ai, que legal. E foi assim, Como os livros das cartas de Paulo, por isso. exemplo. Ou tem um livro também que fala assim, a mesma coisa que é como é que é? A Arte da Sabedoria. Era mais ou menos do Naquela mesmo, linha de naquela raciocínio. linha de raciocínio. Aí eu falei, tive que passar a experiência. Aí tinha que colocar uma palavra pra, tipo, vamos dizer assim, resumir, sabe? Sim, Aí eu falei, qual palavra que eu coloco? Pensei em várias palavras, falei, pô, muita pessoa vai falar isso aqui. Falei, pensei, falei, mano, é decisão. Porque você sempre tem que decidir mudar. Você tem que decidir de alinhar pensamento. Você sempre tem que decidir falar. Você sempre decidir abrir a boca. E assim por diante. sim. Então vai ser decisões. E foi a decisão que me fez eu chegar nesse ponto. Então foi isso que eu trouxe, né? E ali foi onde na hora que foi chegando assim, que veio o contrato, falei, putz, mano, contrato, é agora. Aí fui vendo o contrato e tal, aí catei pra assinar. Falei, "Meu, é agora, vou assinar." Catei, assinei. Aí quando foi 8/12, em Alphaville aconteceu. E ainda teve imprevisto para eu não chegar nesse. Então, a premiação que você recebeu do Guinness esse foi. Eu quero entender realmente qual Sim, foi a premiação. a Eu ainda não premiação? consegui entender. Tipo assim, eu Claro. ganhei, porque o Guinness, assim, você fez algo a mais do que todo mundo em tal. Tipo, eu vendi mais. Ah, Eu não, impactei em algum lugar a mais do que sim, todo sim. mundo, Não, impactei a história, né? sim, sim. A premiação ficou com o protagonista, que é o Joel J, né? Que ele ergueu a placa e tal. E ele ganhou a placa e a gente ganhou o livro, né, selado e a medalha também. Teve a Entendi. Então, medalha. todos que participaram Sim, dentro desse processo
Vocês foram em tempo recorde. Tempo recorde, né? E foi assim, e foi somente brasileiros que teve, né, esse privilégio. Foi assim, um recorde brasileiro Eu mesmo. vou pegar aqui para olhar. Pode olhar. É A Máquina do Tempo. Isso. Tá, olha. Lições 1520 anos de lições atemporais. atemporais. Aí é uma conta. Gente, olha, São tem o 500 selo do Guinness aqui, ó. e são 576 coautores. Que bacana! E com um nome ímpar, que é o Joel Sim. J, né? Eu amo pra caramba, me inspiro E demais. ele. Qual é o seu capítulo aqui? A minha página tá no 125. Perfeito, que legal. Eu Gente, assim, eu posso até ler meu capítulo aí? eu queria que você comentasse. Vamos deixar as pessoas comprar o seu livro, senão não vai ter Sim. graça, né, Fê? Sim. Mas eu queria que você comentasse qual foi a parte da sua experiência, só para gerar curiosidade nessa galera, que fez você chegar a escrever sobre essa decisão aqui. Qual foi a parte? Já gostei do começo. Cara, vocês precisam ver esse livro. Eu amei já o começo. Mano, assim, Que legal. eu tive que permitir dar esse passo, sabe? Acho que se permitir não olhar assim, os desafios. Porque até para eu chegar, para pegar esse livro, teve desafio, sabe? Então, assim, teve desafio, teve muitas coisas que queriam barrar. Sim, E uma coisa que eu também eu peguei uma lição, assim, eu já tinha essa lição, só que às vezes não nem vinha, né? Assim, eu não falei pra ninguém que eu ia escrever esse livro. você guardou isso no coração. Sim, porque assim, se eu abrir a boca, eu ia escrever o livro, ia vir muitas pessoas negativas falando, "Ih, você não vai conseguir, sei o quê, papapá." Eu falei, mano, quer saber? Eu vou falar pra mim mesmo. Eu fiz ao contrário que, falando biblicamente aqui, ao contrário que o José fez. Jos- José? Foi José. Foi José? Foi, José. Então, é, é isso, foi José que foi pro Egito, né? Que ele catou, ele falou os seus sonhos, tudo. E assim, eu não Ele falei. contou os sonhos para os seus parentes. E Seus os parentes. parentes é os parentes, né, meu Sim, bem? aos Eles parentes. vão meter o dedo e falar: você tá maluco? Eu Você poderia. tá sonhando demais? Você Exatamente. tá indo além do que você pode. E aí eu falei, mano, eu não vou contar pra ninguém, vou contar pra pessoas Vou ficar certas, quietinho no meu sabe? canto. Eu contei para algumas pessoas certas, né? Contei também pro meu líder, né? Também, que eu tenho líder de Perfeito. igreja, aí catei e falei, ó, quando tá fazendo isso aí, isso aqui, tá? Aí até deixei a abertura pra ele, falou, se você quiser participar, você pode participar também. E aí eu catei e falei, ó, eu vou encarar, sabe? E vou com toda a força aqui, com toda a direção que Deus tem pra mim. E é isso, eu fiz acontecer. E assim, né, Deus abriu a porta, eu fui. Perfeito. E assim, Fê, o que que mudou depois de uma oportunidade como essa na sua vida? Cara, Qual mudou. foi o maior aprendizado que você tirou de tudo isso e o que que você está fazendo de diferente depois dessa conquista? Cara, o que mudou foi a minha visão. Eu pensei assim, cara, eu saí de um lugar onde eu tô, assim, não sendo visto com uma autoridade global, sabe? Perfeito. Então, assim, eu falei, putz, consegui uma autoridade. Tô sendo diferente. Aí, o que eu tô fazendo? Tô, assim, planejando, né? Sabe? Não coloquei nada ainda na divulgação ainda, porque é algo que eu tô planejando com pessoas também, sabe? Então, assim, eu vi ali e falei, preciso fazer com pessoas. Porque, assim, eu sozinho eu poderia até estar fazendo, mas, assim, com pessoas, assim, eu vou mais longe. Perfeito. Então, assim, eu não coloquei ainda muitas coisas, Uhum. né? Porque, assim, tem muitas coisas que tem que ser trabalhadas ainda. Perfeito. Dentro desse movimento que você faz, e você tem muitas pessoas Sim, envolvidas, você encontra muitas pessoas competentes, sim, e eu também encontro muitas pessoas competentes, mas
que muitas vezes estão ainda invisíveis. Sim, E eu falo muito disso. Não é porque você tem um conteúdo de alto valor que significa que você está sendo visto, que é o que você falou. sim, Com essa premiação, com essa oportunidade, você conseguiu ser visto. Além da sua competência como profissional, você conseguiu também criar uma visibilidade, uma autoridade em relação a sim, isso. sim. Mas na imagem, isso também acontece. As pessoas são competentes no que faz, mas ficam invisíveis. E qual é o custo real que elas estão pagando por não ter essa imagem alinhada ou excelente diante desse lugar? Posso falar a palavra incrível, é excelente, né? Porque eu sempre ouço essa palavra quando, né, vou fazer assim alguma coisa, sempre vou fazer com excelência Sim, e com zelo, né? Então, e respondendo essa pergunta, o que acontece? O ouro não é visto. Assim, a gente, eu trago isso aqui pra mim. A gente é como um vaso de barro, sabe? E quando a gente não, e a gente tem um ouro escondido dentro, sabe? E quando esse ouro não é exposto, ele não brilha. Então a gente tem que começar a brilhar, sabe? E trazer pessoas que possam, né, agregar, né? Pessoas verdadeiras, pessoas que querem, né, te ajudar e ter benefícios mútuos. Então, enquanto você não aparece, né, você não tá alinhado com tudo isso aí, você fica invisível. Tem uma, assim, eu vou falar um pouquinho da minha história. Depois que eu catei nessa premiação, né, eu pedi pra dar uma alinhada. Fui conversando com alguns especialistas e tal, e aí eu fui pesquisar algumas coisas também. E a cidade onde eu moro, ela é conhecida como cidade dormitório. tá. Então, hoje, né, pode ser que você, né, às vezes você é profissional ou você está começando agora, deve estar visto como cidade dormitório. Então, tem que começar a acordar, né, Sim. porque senão Alguém você dormindo não desperta não ninguém, né? desperta. E, e assim, se você não despertar, você vai perder as oportunidades que a vida te dá. Então, você sempre tem que estar atento às oportunidades e não perder o foco, sabe? Ser focado. E trabalhar bem, sabe? Trabalhar bem a sua mente, a sua imagem, a sua oratória também. Tudo isso aí. Competência tem a ver com imagem só, Felipe? Não, é um conjunto. É um conjunto, sabe? Não é só a imagem, é também a oratória, mentalidade. Nossa, mentalidade é tudo, né, cara? Porque Tudo isso que a gente tá falando tem tem a a ver com a ver com a mentalidade, mentalidade, né? entendeu? Porque se você não tiver mente forte, você não vai aguentar a pancada. E muito dos coautores, né, desse livro, eles também falam sobre resiliência, né? Então tem a ver também. Se você não for forte, sabe? Tem uma frase que muitos empresários falam que assim, CPF forte fortalece o CNPJ. Então, o CPF tem que ser forte. Posso desmistificar? Pode. Eu já mudei isso dentro de mim. Já A mudou? gente, no autoconhecimento, a gente ouve muito dessa forma. Sim. Presta atenção. É bom E que aí eu aprendo mais, eu gosto de eu aprender. desmistifiquei isso, eu Hum. adoro essas pimentas. Eu desmistifiquei isso depois que eu comecei a estudar a hierarquia familiar e estudar a constelação familiar, que eu faço esse Sim, processo de terapia familiar. E aí, tudo que vem antes tem honra. Tudo que sim, vem antes. Então, por isso que a gente fala, o CPF vem antes do CNPJ, porque é a pessoa física. sim. Só que a gente esquece que antes do CPF existe o registro geral. Exatamente. Ó, Porra! honrar, honrar pai e mãe. Soltei até um palavrão agora, porque isso é muito forte. Exatamente, honrar pai e mãe. Porque registro. Não, você vai entender. Registro geral. RG vem antes do CPF. Ah, Qual é o sim. seu RG? Você Exatamente. conhece qual é o registro geral da tua vida? Porque Exatamente. não adianta você entrar em mentalidade, autoconhecimento, se você não entender de onde você Você. vem, a sua identidade. Exatamente. A sua identidade, ela vai comandar Toda essa. todas as outras áreas da sua vida. Então, se você não sabe de onde você vem, quem você é, na íntegra do geral de ser você, no ID, você Identidade. não performa na pessoa física
e não performará na pessoa profissional também. Exatamente. Boa. Faz sentido Faz isso? sentido. Então, a partir de agora, a gente fala assim, ó, se não tem RG, não tem CNPJ, não tem CNPJ, não tem. não tem RG, não tem Isso CPF, aí. não tem CPF, não tem CNPJ. E a Exatamente. nossa identidade, nós sabemos, nós E somos filhos criados, né? Nós somos da fonte, nós temos criação, exatamente. nós temos imagem e semelhança Semelhança. da fonte criadora de tudo que existe, né? Exatamente. E aí saber disso muda toda a nossa dinâmica, né? Exatamente. Perfeito. Maravilhoso, maravilhoso. Perfeito mesmo. Fê, muito bom esse papo. Exatamente. Dava pra gente continuar aqui trocando muita ideia, Dava, né? mas faz parte, né? Aqui é só uma pitadinha. Quero dizer pra você que a rede social do Felipe tá aparecendo aqui, Sim. tá na descrição também. Agora, Fê, pra gente encerrar de fato, qual é a fala do Felipe que essas almas que estão nos assistindo não podem sair daqui sem ouvir? Qual é a fala para essas almas? Ué, fala. A fala que elas têm que saber. Qual é o seu recado final? O recado final é o seguinte, né? É, como foi falado também, né? Manter a sua identidade, sabe? Acho que fortaleça sua identidade, fortaleça sua mentalidade, tudo. Persista, sabe? Porque assim, se você não persistir, você não vai alcançar. Perfeito. E como o Joel também fala, né? Tenha sempre foco. E uma das coisas também que eu até esqueci de citar, foi uma vez, quando eu tava nesse processo de adquirir isso, né? Essa conquista, né? Eu fui num evento num evento e o Nelson Monteiro falou algo interessante. Que veio, né, sobre o que o José fez, né? O que o José não fez, né? Ele falou assim, quando você for fazer uma coisa, o seu planejamento, tudo, não fale para todo mundo. Fale para pessoas, né, que agregam valor. E, cara, ele foi bem, né, cirúrgico nisso. Porque ele catou e falou assim, ó, eu ia sair de um lugar, não falei para ninguém. Falei, ó, há 2 dias eu falo. Ele planejou tudo antes e depois que ele falou, ele veio para São Paulo, tá, e tá aqui fazendo acontecer. Então é assim, você não pode, né, falar para todo mundo sobre os seus sonhos. Fala para a pessoa que vai te ajudar muito. Andar nos ambientes com quem vai agregar valor na sua vida, né? Exatamente. E Felipe, gratidão. Foi muito legal trocar esse papo com você, te rever depois de muitos sim, muitos anos, né? anos. E a gente, com certeza, espero que você tenha tirado suas lições aí do Sim, outro lado. E ativa as notificações aqui no YouTube, gente, para você não perder os próximos episódios. não perde, Assim gente. você vai ser lembrado de todas as outras histórias e almas que vão estar sentadas aqui comigo. E lembra, decisão é ação, não é Exatamente. sentimento. Então, Exatamente. toma as suas ações, dá os seus passos para que as conquistas da vida também cheguem para você. Beijo no seu coração, até o próximo episódio. Tchau, tchau.